Chamo agora a doutora Gislaine Cristina Abi, é coordenadora do curso Verde Vida Saúde e vai falar um pouquinho sobre a medicina tradicional chinesa e o trabalho muito importante e essencial deles no ambulatório com os pacientes de ela. Bom dia a todos, agradeço o convite para estar aqui falando com vocês. Vou falar um pouquinho da medicina tradicional chinesa. Vou correr um pouquinho porque hoje eu tenho muitos slides, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode parar para conversar nos intervalos. Então, a medicina tradicional chinesa, ela tem uma visão... Errei. Aqui. Ela tem uma visão ampliada de saúde. Quando nós temos piora desses pacientes, uma piora que nós consideramos que seja transitória, desde que a pessoa ela se cuide e se restabeleça. Então, um aspecto importante para ser observado. A questão do equilíbrio alimentar. Então, a alimentação não sendo encarada como uma coisa muito rígida, muito quadrada, né, num modelo muito rígido de ingestão ou não ingestão de alimentos, levando em consideração as preferências das pessoas e as estações do ano também, porque a nossa alimentação ela tem que se modificar com relação à temperatura fria ou quente ou à estação do ano, né? Quem come, por exemplo, uma feijoada no verão, normalmente tem um mal-estar, uma sensação de empaixamento, má digestão. Isso tem a ver com essa cronobiologia, isso tem a ver com gasto de energia desnecessário. Ou seja, a medicina chinesa, inserindo o ser humano num contexto, ela vai te orientar como economizar energia, poupar energia em coisas que são supérfluas, que coisas que são, a gente diz má conduta, né? Mas não no sentido de boa ou ruim, mas que você vai despender energia com coisas que não vão te acrescentar coisas, você vai perder energia à toa. E conservar essa energia para coisas que são mais importantes, no caso da esclerose lateral amiotrófica, os processos fisiológicos, né? Movimentação, funcionamento do sistema nervoso. A questão da atividade física. Hoje em dia já é unânime se falar que a atividade física é importante. Ontem a Tatiana estava falando com relação à reabilitação, o excesso de atividade física em todas as doenças degenerativas, elas são ruins. Por quê? Justamente isso que eu falei antes. Você poupa energia, coisas que são desnecessárias, e você guarda para coisas que são extremamente necessárias. Quando você dispersa energia numa atividade física muito forte, né, muito vigorosa, você está gastando uma coisa que você não tem. Então, isso você está tirando de uma reserva tua que vai fazer falta no momento da sua vida. Isso para pessoas normais. E para pessoas que têm qualquer tipo, não estou falando somente de esclerose lateral amiotrófica, mas qualquer tipo de doença degenerativa, isso vai fazer diferença no final. Mas a atividade física por si só, ela atua como se fosse um lixeiro. Ela tira todos os metabólicos que estão sobrando ali, estão fazendo mal para a célula, uma ação de toxicidade, e limpa isso. Então é importante fazer? É importante fazer. A dificuldade é a medida dessa atividade física nas doenças degenerativas, tá? Então, o que a gente orienta é o cansaço. Quando você se cansa muito, essa atividade ela passou do ponto. Com relação a emoções, eu venho depois das palestras da Vânia e do Antônio, então não tem nem o que falar, né? A questão da emoção ela é muito importante e também entra nesse contexto, desperdício de energia, a gente fica muito ansioso, fica muito estressado. Às vezes nós ficamos nervosos assim, com coisas que nós não conseguimos resolver e essa energia ela é gasta. E é jogada fora, porque você não conseguiu resolver o problema e continua ali o problema, né? Então, é uma questão de sabedoria. O Antônio falou muito bem, às vezes dar conselho é muito fácil, mas quem vivencia o problema, às vezes é muito difícil a percepção, a resolução disso tudo, né? Mas é uma questão de autoconhecimento e na hora que você estiver nesse processo, dá um tempo. Opa, eu estou cansada, esse problema eu não consigo resolver, então para.
não vou mais, não vou adiante nisso. E é uma questão de autocontrole, né? Não controlar, porque as emoções elas fazem parte da natureza humana. Então as emoções elas devem ser vivenciadas, mas dentro de um certo limite, não a ponto de ela ser prejudicial à evolução, né, da fisiologia. E aquela questão da multidimensionalidade da esclerose lateral amiotrófica, porque nós achamos que a espiritualidade é um ponto fundamental, é um ponto principal dentro da evolução dessa doença. Porque o que nós observamos é o envolvimento não somente da pessoa com relação à sua própria doença, mas o envolvimento da família, dos amigos, dos profissionais de saúde em relação àquela pessoa e a mudança que existe no padrão de comportamento, no padrão emocional de todas as pessoas envolvidas. Isso são estudos, né, recentes de espiritualidade, existe um setor de espiritualidade fazendo um trabalho junto à esclerose lateral amiotrófica, mas o que a maioria das pessoas pensam é que a gente fala nesse ponto de espiritualidade porque é uma doença que não tem cura. Então fica como se fosse uma última solução, um último recurso, né, se apegar a Deus ou a religiosidade. A religiosidade ela tem a ver no sentido que é a prática dessa espiritualidade, mas não necessariamente a pessoa ela tem que ser religiosa para ser espirituosa, tá? E isso é muito importante, porque no desenvolvimento da doença, nós todos somos seres humanos com emoções e nós temos alguma coisa lá dentro que nos torna humanos. E se isso fica machucando, e se isso fica incomodando, se nós não temos uma boa relação com esse lado espiritual, é um gasto de energia também desnecessário, é um incômodo, a pessoa ela passa por um sofrimento que é difícil de explicar. É difícil de explicar para o médico o que está se passando, né? Mas isso tem que ser trabalhado, né? Por todos os profissionais, pela família e pela própria pessoa que tem esclerose lateral amiotrófica. Bom, esse é um esqueminha para mostrar como que a gente insere, como é que a gente vê o processo de adoecimento, né? Então, dentro da medicina convencional, nós temos a anamnese, o exame físico, nós temos sintomas e sinais específicos da esclerose lateral amiotrófica, que hoje em dia o diagnóstico ainda é demorado, mas né, tem um avanço devido à divulgação da doença. Os exames complementares, tá? E aí você chega num diagnóstico. E aí você especifica qual é essa doença. E aí você coloca essa doença em relação com aquela pessoa, com o homem. Dentro da esclerose lateral amiotrófica, nós vemos evoluções muito diferenciadas de pessoa para pessoa. Então, os mecanismos fisiopatológicos ainda não estão bem estabelecidos, né? Os genes são muito variados e determinam evoluções diferentes. Porém, eu diria que uma chave disso tudo é quem é esse homem. E aí a gente faz a inserção desse homem, então a medicina chinesa ela coloca esse homem, ela verifica esse contato, o que é esse homem dentro do corpo dele, da mente, do espírito, da família, da cultura, da genética, do ambiente, da religião, da geografia, os aspectos do sono, tá? Dos sonhos que a pessoa tem, a questão da alimentação, o trabalho. E ali no centro eu coloquei o social, porque esse social é o que faz a ligação desse homem com todos que estão à volta. Família, amigos, parentes, né? Então é a chave, é o relacionamento desse indivíduo que se encontra com uma doença, como que ele se relaciona com o mundo. Tá? E a visão de mundo que essa pessoa tem. Então, a mesma doença, numa pessoa de 50, 60 anos, ela tem um peso diferente, ela tem um sofrimento diferente, ela tem uma evolução diferente. E aí, então, a medicina chinesa, o que ela faz? Ela engloba esse homem dentro desse contexto e ela classifica ele dentro de um processo. Então, todos nós estamos dentro de um processo, tá? Ou seja, um processo de envelhecimento, um processo de adoecimento, a vida é um processo. E o momento do diagnóstico é uma foto que eu faço desse indivíduo nesse momento, eu vou classificar ele como tendo mais reserva de energia, de força para, né, suportar
quanto mais, eu não vou dizer em tempo, mas suportar essa doença, né? O modo como ela vai suportar essa doença e vai conviver com essa doença. E não é um processo estático. Então, por isso que a medicina chinesa, apesar de ter tanta dificuldade em pesquisas, né, de elaborar modelos científicos, a gente continua atendendo no ambulatório e a gente nunca dá alta para esse paciente. Se ele quiser, ele para o acompanhamento, mas a gente nunca dá alta. A gente não faz assim 6 meses de tratamento e acabou. Não. O ambulatório é aberto. Por quê? Porque esse processo ele é contínuo. Depois que eu dou alta para um paciente, eu não sei o que vai acontecer com ele. Então, nós ficamos à disposição, tá? A todo momento, para qualquer tipo de intercorrência que essa pessoa possa ter. Dentro disso, o que acontece? Hoje em dia, né, tem um movimento de especialização. Então, a medicina chinesa sempre falou dos cuidados com relação à saúde, cuidados com relação à alimentação. E hoje em dia tem um movimento de médicos que estão falando em medicina do estilo de vida. Tá? Então, eu coloquei esse quadro aqui para mostrar para vocês que existem algumas doenças. Então, doenças coronárias, tá? Doenças sexualmente transmissíveis, diabetes, AVC, infertilidade, AVC é acidente vascular cerebral, câncer, doenças pulmonares, tá? Problemas de vesícula, pedras de vesícula e aqui ovário policístico, tá? São doenças que a medicina comprovadamente já relaciona com o estilo de vida da pessoa. Mas o fato da medicina correlacionar com o estilo de vida, quer dizer, isso subentende-se que pesquisas e mais pesquisas durante anos foram feitas para se chegar nessa conclusão. E essas doenças, com certeza, certamente elas são muito mais frequentes do que a esclerose lateral amiotrófica. Então, a questão do estilo de vida na esclerose lateral amiotrófica ainda é um ponto de interrogação também, porque é uma doença rara. Né? Eu vejo uma evolução numa pessoa, na outra pessoa é completamente diferente. Então, o que elas têm em comum? Né? Uma característica assim, muito peculiar da esclerose lateral amiotrófica é que a maioria das pessoas não tem doenças nenhuma pregressas. Elas são saudáveis até o momento que aparece o diagnóstico. Então, o que será que está acontecendo? O que é isso? Mas até que a medicina, a ciência vá comprovar que existe alguma relação com o estilo de vida, é melhor a gente tomar cuidado com o estilo de vida. Né? Então, com relação à alimentação, com relação ao exercício físico, com relação a várias práticas de saúde mental, emocional, tá? Que colocam você em equilíbrio, fazendo prevenção dessas doenças. Então, a medicina chinesa ela fala isso há mais de 5.000 anos. Mas hoje em dia, os americanos e os australianos eles estão tendo esse movimento e eles fazem questão de frisar. Isso não é uma medicina alternativa nem complementar. Tá? Mas para que criar uma outra especialidade? Se isso já é tão antigo, se isso já é tão falado há tanto tempo, né, nos países do Oriente principalmente, mas porque os ocidentais eles precisam de uma comprovação. Então, essa especialidade, ela se caracteriza, ela se define como baseada em evidências científicas, nessas doenças onde há comprovadamente influência do estilo de vida sobre a evolução da patologia. O meu conselho não vamos esperar, vamos prevenir. Né? A medicina tradicional chinesa, então, a gente tem várias técnicas, né? A acupuntura é uma delas. Aqui em cima, a inserção das agulhinhas, são bem fininhas, maleáveis. Aqui embaixo é uma seção de moxa, que é um bastãozinho que a gente queima, e a gente não vai queimar a pessoa, claro, óbvio, mas a gente esquenta o ponto de acupuntura e faz a ativação do ponto localmente. O Qigong e a meditação, que é a linha desenvolvida pelo Paulo Eduardo Ramos, que assim, traz muito benefício, né? E vem na linha de exercício físico, mas é um exercício físico sem gasto energético mínimo. E a gente promove, a intenção desses exercícios é promover uma circulação mais harmônica, trabalhando exercício físico com respiração e promovendo uma ampliação do conteúdo energético dessa pessoa, um funcionamento melhor dos órgãos e sistemas. A meditação também é uma linha desenvolvida, não diretamente lá no setor de doenças neuromusculares, mas
já tem inúmeras pesquisas mostrando seus benefícios, né, questão de ansiedade, questão de doenças ligadas ao estresse. A fitoterapia e a dietoterapia, então, nós não entramos diretamente no campo da nutrição, mas alguns ajustes nós fazemos com relação ao que eu falei, mudanças sazonais, né, a introdução de uma ou outra erva no sentido de tempero mesmo, cebolinha, salsinha, alecrim, coisas do dia a dia nosso que fazem muita diferença na hora do preparo do alimento. E esse alimento a gente não pode esquecer que 50% da energia vem pela respiração e 50% da alimentação. A gente não se mantém vivo se a gente não respirar e se a gente não comer. Tá? Então, a quantidade é importante, mas a qualidade também é extremamente importante e vai determinar a questão de saúde e doença. Bom, então, dentro disso, nós temos várias técnicas, eu coloquei algumas técnicas, né, da medicina tradicional chinesa, mas isso dificulta. Por quê? Porque o modelo de pesquisa clínica, ela prevê isolamento de técnica. E o modelo chinês de tratamento, ele prevê associação de técnicas. Não, é muito difícil colocar um tratamento somente de acupuntura para um paciente, né? E normalmente quem faz sessão de tratamento, mesmo em consultório particular, sempre houve a orientação do acupunturista: olha, evita comer tal coisa, né? Procura comer tal coisa. E isso é uma coisa que dificulta realmente a evolução. Por quê? Porque logo quando nós entramos, 8 anos atrás, para fazer trabalho com acupuntura, existia uma técnica que melhorava, era descrita como melhorando movimentação, e a gente testou essa técnica, que era uma transfixação, a gente passava a agulha de um ponto até encontrar outro ponto. Só que essa técnica, nos primeiros 2 ou 3 pacientes que nós atendemos, nós vimos piora rápida. Mas é que você estava começando a atender esclerose lateral amiotrófica. Não, é que a gente tem parâmetros, a gente avalia língua e pulso para avaliar se esse paciente, como é que está indo a evolução desses pacientes. E nós vimos que essa piora realmente batia com esse exame de língua e de pulso e nós suspendemos. Esse tratamento, acho que nós fizemos durante 2 ou 3 meses, nós suspendemos. E nós começamos a fazer prescrição individual. É uma base, a gente tem meia dúzia de pontos que são fixos, mas em esclerose lateral amiotrófica, nós não tivemos coragem, e não vamos fazer isso, de padronizar pontos fixos para aqueles pacientes durante tanto tempo. Nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque eu acho que não vale a pena eu, pelo meu resultado de pesquisa, colocar a vida de uma outra pessoa em risco, sabendo já, pelo princípio básico de medicina chinesa, que o tratamento é individual. Tá? Então, nós estamos há muito tempo lá dentro do setor, avaliando esses pacientes. Nós não soltamos pesquisas ainda, porque nós também não queremos que uma pessoa lá na Alemanha pegue o meu trabalho e fale, então eu vou ter que aplicar esses pontos aqui. Não, não é assim. O tratamento é individual. Eu não posso passar a responsabilidade para a doutora Gislaine lá de São Paulo, dizendo que esses pontos aqui têm que ser usados, e não é verdade, porque aquele paciente ele pode piorar. Nós vimos isso, nós suspendemos. Aí nós testamos com o paciente de síndrome pós-pólio, para ver qual era o resultado. E comprova isso. A prescrição individual, a prescrição em protocolo, ela não é adequada. Então, nós também não vamos fazer, encerramos o trabalho, vamos publicar o resultado, e nós não vamos fazer mais esse tipo de coisa. Então, ou a ciência aceita a padronização de que o ponto é mutável, ele é uma combinação altamente individual, ou aqui, pelo menos dentro de doenças neuromusculares, a gente não vai mais fazer trabalho desse jeito, colocando em risco a saúde das pessoas. Então, os pontos, hoje em dia, nós temos vários trabalhos mostrando funções específicas e funções não específicas. Tá? E a associação de pontos, ela é bem complicada, porque a gente não tem controle do que isso vai acontecer. Tá? Então, tem que ter cuidado na escolha dos pontos e das técnicas. Bom, eu tenho pouco tempo, então eu vou correr. Aqui tem um trabalho mostrando a associação de estruturas do sistema nervoso central com estruturas placebo ou não, e placebo também tem ativação, mas tem ativação de pontos diferentes, tá? O objetivo do trabalho com a acupuntura, então, a gente questiona o que seria a cura, até quando nós podemos interferir nessa cura, nos processos fisiológicos. Nós temos vários níveis psíquicos, físicos, ambientais, espirituais
Então, níveis físicos, dor, engasgo, salivação, respiração, etc. A acupuntura tem boa resposta em sintomas isolados específicos. Nos níveis psíquicos, ansiedade, depressão, né, varia de semana a semana, a gente consegue equilibrar a pessoa, né, se ela tiver condições, a gente consegue conduzir a pessoa para um equilíbrio melhor. Os níveis ambientais, então, casas, família, cidade, ecologia, o ar que respiramos, etc. E os níveis espirituais, então, a questão de vida e de morte, que elas não são opostos, elas só são uma continuidade. Quando a gente nasce, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer. Então, elas não são antônimos, elas são uma linha, o começo e o final de uma linha, pronto. E eu não sei, quem acredita em reencarnação não é uma linha, é um círculo, né? Então, depende da crença. Mas a gente trabalha esse conceito. E o conceito de Inwen, que é a questão de, se eu estou ali para atender essa pessoa, porque eu tenho alguma coisa, nós temos alguma coisa para fazer juntos. Tá? Alguma questão espiritual, enfim, de relacionamento entre aquelas duas pessoas. A sala de espera, então, que na verdade a gente faz um trabalho visando, parece que é só ocupação de tempo, que a pessoa está esperando, mas não, nós temos uma ação que é na percepção dessa pessoa e na transformação interna, expansão da consciência, brincando, fazendo atividades, nós vamos ter origami depois do almoço, nas atividades da equipe multidisciplinar, a equipe está lá preparando, mas na verdade nós estamos preparando isso. Por quê? Porque a percepção da gravidade da doença, ela não está relacionada com a percepção de gravidade, ela não está relacionada com a gravidade da doença. Tá? Então, o que acontece? Trabalhando os aspectos de percepção, de humor, tá? De bem-estar físico, emocional, mental dessa pessoa, ela vai ter uma percepção diferente dessa doença. E nós acreditamos que essa doença vai se conduzir de uma forma diferente. Tá? Para finalizar, então, trouxe um trabalho de 2010, porque nós não temos coragem de fazer pesquisa com os humanos, né? Então, ainda bem, e nós não gostamos de ratos. Ninguém da equipe gosta de ratos. Então, ainda bem que surgiu um trabalho de laboratório com ratinhos. Pegaram 15 ratinhos, fizeram eletroacupuntura, estimulação elétrica num ponto de acupuntura, um ponto só, que a gente usa também no ambulatório para os pacientes, que é o estômago 36. E pegaram 13 ratinhos controle. Fizeram essa eletroestimulação durante um tempo e observaram a parte inflamatória, né? Porque dentro da fisiopatologia tem uma linha que pensa que possa ser de causa inflamatória. Então, o que eles observaram? Então, esse gráfico, nessa primeira linha aqui, redondinho, é o grupo experimental que recebeu a eletroacupuntura. Essa segunda linha aqui é o grupo controle. E aí eles colocaram os ratinhos para correr dentro daquele círculo, né, aquela rodinha, e observaram o tempo que esse ratinho conseguia ficar correndo. Então, houve um aumento da parte funcional motora de 2 a 4 dias, o ratinho ele tem uma vida bem curta, né? Então 2 a 4 dias, teve um aumento dessa função motora nesse ratinho. E depois, embora tenha uma queda do rendimento motor, porque é um modelo experimental, né, de esclerose lateral amiotrófica, ele acompanha a queda da função motora, mas sempre com uma diferença estatisticamente significativa. Esses asteriscos aqui em cima são os momentos que essa diferença foi significante, tá? Entre o grupo experimental e o grupo controle, até o momento aqui que eles fazem o sacrifício, eles matam o ratinho e eles vão ver o que aconteceu com esse ratinho. A gente não mata as pessoas, né? A gente faz experimento, a gente mata para a gente ver o que aconteceu no cérebro. Mas aí foi feito assim. Então eles observaram que existe um maior número de células em núcleos, tanto do sistema nervoso central quanto da medula espinhal, tá? Os marcadores inflamatórios, esse aqui é o grupo controle, esse aqui é o grupo experimental, mostrando o maior número de células aqui, de neurônios. Aqui, a reação inflamatória, então, bem maior no grupo controle, que não teve eletroestimulação, bem menor no grupo que recebeu. E aqui os gráficos mostrando os resultados, tá? Dos marcadores inflamatórios, eu não vou entrar em detalhe quais, mas TNF, MAP-quinase, interleucina 6, eles fizeram toda uma variação para uma revista de imunologia. Então, esse platô, não diria um platô, mas essa diferença que eu mostrei nesse outro gráfico, nós observamos nos pacientes.
Só que nos pacientes nós não conseguimos isolar, como nos ratos, o rato não tem que pagar conta no final do mês, o rato não tem que pegar carro para vir até o setor de doenças neuromusculares, tá? O rato não tem problemas com a família, problemas no trabalho, problemas com a aposentadoria. Então isso dificulta essa medição. Mas nos ratinhos foi observado isso. Então existe uma ação? Existe uma ação. A gente vai conseguir comprovar clinicamente, eu não sei, mas foi um trabalho importante para a acupuntura. E o trabalho que a gente está desenvolvendo agora lá no setor é um trabalho com relação à língua, porque a língua dentro da medicina chinesa é um sinal diagnóstico e prognóstico. Tá? Então aqui eu estou mostrando só para ilustração, exemplos de língua que são próximos do modelo normal, tá? Então a cor, tamanho, saburra. E aqui então línguas que foram avaliadas no primeiro momento, na primeira consulta na medicina chinesa, dos pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente já vê nitidamente, em relação uma e outra, a perda de vitalidade da língua, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada.